Imagine por um momento que você pudesse construir uma sociedade ideal. Como ela seria? Cheia de leis rígidas e punições severas para manter todos na linha? Ou talvez uma sociedade onde as pessoas simplesmente se comportassem? Onde a bondade, o respeito e a honra não fossem exceções, mas a norma? Onde a harmonia não fosse o resultado natural do caráter de cada cidadão? Parece uma utopia, certo? Mas há mais de 2.500 anos, em uma China mergulhada no caos e na guerra, um homem acreditava que isso não só era possível, como era a única forma de salvar a civilização. Ele não era um rei, um general ou um profeta que falava com os deuses. Ele era um professor, filósofo e conselheiro político frustrado que passou a vida inteira tentando convencer o mundo de que a resposta para todos os seus problemas não estava em novas armas ou leis mais duras, mas dentro de nós mesmos. Seu nome era Kong Qiu, mas o mundo o conheceria como Confúcio. E a sua filosofia, o confucionismo, se tornaria a espinha dorsal de uma das civilizações mais antigas do mundo, moldando a vida de bilhões de pessoas na China, Coreia, Japão e Vietnã. Mas o que exatamente é o confucionismo? É uma religião? Um código de leis? Uma filosofia política? Hoje vamos mergulhar fundo nessa antiga corrente do pensamento. Vamos conhecer o homem por trás das ideias, decifrar seus conceitos fundamentais, explorar seu legado monumental e descobrir por que, em pleno século XXI, o mundo está olhando de volta para as palavras deste sábio chinês em busca de respostas. Esta é a história do confucionismo. Para entender o confucionismo, primeiro precisamos entender o mundo que o criou. Confúcio nasceu em 551 antes da Era Comum, durante um período da história chinesa conhecido como Período da Primavera e Outono. O nome é poético, mas a realidade era brutal. A antiga dinastia Zhou, que governava a China há séculos, estava em frangalhos. Na prática, o território estava dividido em dezenas de estados rivais, governados por duques e príncipes ambiciosos que travavam guerras intermináveis entre si. Foi nesse cenário de colapso moral e político que nasceu nosso protagonista, no estado de Lu. Embora sua família tivesse origens nobres, eles haviam caído em tempos difíceis. Confúcio perdeu o pai muito cedo e foi criado em relativa pobreza por sua mãe. Mas desde jovem ele demonstrou uma paixão insaciável pelo conhecimento. Ele devorava os textos antigos, estudava os rituais, a música, a história, a poesia. Ele via o estudo como um caminho para a superação e, mais importante, para a restauração da ordem. Confúcio acreditava que a China não precisava de novas invenções, mas de uma redescoberta. Ele olhava para o início da dinastia Zhou, uma época em que ele idealizava como uma era de ouro, onde os governantes eram sábios e virtuosos e a sociedade vivia em harmonia. Ele se via como um transmissor. Sua missão era resgatar e reviver a sabedoria ancestral para curar as feridas de seu tempo. Ele tentou fazer isso através da política. Por sua erudição, conseguiu alguns cargos administrativos em seu estado natal. Ele era meticuloso, justo e tentava aplicar seus princípios éticos à governança. Mas a corte estava cheia de intrigas e os governantes estavam mais interessados em poder e prazer do que em virtude. Frustrado, aos 54 anos, Confúcio fez algo radical. Ele renunciou a seus cargos e iniciou uma longa jornada. Por mais de uma década, ele viajou de estado em estado, acompanhado por um grupo crescente de discípulos, buscando um governante que estivesse disposto a ouvir. Um príncipe que tivesse a coragem de colocar a moralidade acima da força bruta e implementar suas reformas. Ele nunca encontrou esse príncipe. Foi ignorado, ridicularizado e até mesmo ameaçado de morte. Politicamente, sua peregrinação foi um fracasso. Mas como professor, foi um sucesso retumbante. Confúcio aceitava alunos de todas as classes sociais, desde jovens nobres a plebeus. O que ele ensinava não era apenas a ler os clássicos, ele ensinava a pensar, a refletir sobre si mesmo e sobre o mundo. Ele tentava ensinar a se tornar uma pessoa melhor. Cansado da vida errante, ele finalmente retornou a Lu em seus últimos anos, onde se dedicou a ensinar e organizar os textos clássicos que formariam a base de sua filosofia. Ele morreu em 479 a.C., talvez sentindo que sua vida tinha sido falha. Ele não poderia estar mais enganado.
As sementes que ele plantou germinariam e cresceriam para se tornar uma árvore gigantesca, cujos galhos cobririam todo o leste asiático. Mas quais eram exatamente essas ideias tão poderosas? Qual era o projeto de Confúcio para o indivíduo e a sociedade? Para entender isso, precisamos olhar para os pilares de seu pensamento. O primeiro e o mais importante conceito é o Ren. Traduzir Ren com uma única palavra é quase impossível. É benevolência, humanidade, bondade, compaixão, altruísmo, tudo isso e muito mais. É a qualidade que nos torna verdadeiramente humanos. É a consciência de que estamos todos conectados. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. A famosa regra do ouro de muitas culturas. Não faças aos outros o que não queres que te façam. Para Confúcio, cultivar o Ren era o objetivo supremo da vida. Uma pessoa com Ren trata os outros com respeito, empatia e dignidade, não porque uma lei as obriga, mas porque ela reconhece a humanidade compartilhada em cada pessoa que encontra. Mas como se pratica o Ren? Como transformamos essa ideia abstrata em ação concreta? É aí que entra o segundo pilar, Li, que é frequentemente traduzido como ritual ou etiqueta. Para nós no Ocidente, a palavra ritual pode soar como algo vazio, formal ou antiquado, mas para Confúcio, o Li era essencial. Se o Ren é o que, o Li é o como. Li são as normas, as cerimônias, os costumes e as maneiras que estruturam nossas vidas e nos ensinam a expressar o Ren de forma apropriada. Pense nisso como aprender a dançar. Você pode sentir a música, isso é o Ren. Mas precisa aprender os passos, o que seria o Li, para dançar em harmonia com seu parceiro e com os outros no salão. Não se trata de seguir regras cegamente, trata-se de internalizar um conjunto de práticas que moldam nosso caráter e promovem a harmonia social. O Li nos dá um roteiro para que nossas interações não sejam caóticas, mas ordenadas e respeitosas. Para Confúcio, o laboratório da virtude é a família. Isso nos leva ao terceiro conceito fundamental, Xiao, ou piedade filial. Xiao é o profundo respeito, amor e lealdade e dever que os filhos têm para com seus pais e ancestrais. Não é apenas obediência cega, é um senso de gratidão pela vida e pela criação que receberam. É cuidar dos pais na velhice, honrar sua memória após a morte e, crucialmente, se comportar de uma maneira que traga honra ao nome da família. Confúcio acreditava que a piedade filial era a raiz de todas as outras virtudes. Se uma pessoa aprende a ser um bom filho, ela terá a base para ser um bom amigo, um bom vizinho e, eventualmente, um bom cidadão. A família é o campo de treinamento onde aprendemos as lições de respeito e responsabilidade que depois aplicaremos à sociedade em geral. Se uma pessoa se esforça para cultivar o Ren, praticar o Li e honrar o Xiao, ela está no caminho para se tornar o que Confúcio considerava o ideal humano, o Junzi, que é frequentemente traduzido como cavalheiro, homem exemplar ou pessoa superior. O Junzi não é alguém que nasce nobre, mas alguém que se torna nobre através do esforço e da autocultivação. Ele não é perfeito, mas está em uma jornada constante de aprimoramento moral e intelectual. Confúcio constantemente contrasta o Junzi com o Xiaoren, o homem pequeno. E a diferença fundamental entre eles? O Junzi entende o que é o certo e justo, e o Xiaoren entende apenas o que é lucrativo e vantajoso para si mesmo. O Junzi é calmo e sereno, o Xiaoren está sempre ansioso e preocupado. O Junzi busca a harmonia, o Xiaoren busca sempre a conformidade. O Junzi é o líder moral que inspira os outros através de seu exemplo. Confúcio dizia que a virtude de um Junzi é como um vento, e a virtude das pessoas comuns é como a grama. Para onde o vento sopra, a grama se inclina. E qual é a ferramenta para transformar uma pessoa comum em um Junzi? A educação e o autocultivo. Para Confúcio, a educação não era sobre acumular informações ou passar em exames. Era sobre a formação do caráter. Estudar os clássicos da poesia, da história e da música não era para parecer inteligente, mas para ampliar a empatia, entender a natureza humana e cultivar a virtude. O autocultivo é um processo que dura a vida toda. Começa com a intenção sincera de se tornar uma pessoa melhor. Passa pelo aprendizado diligente e pela prática constante dos rituais, e culmina em uma vida de ação benevolente.
Esses conceitos, Ren, Li, Xiao e Junzi, formam o coração do confucionismo. É um plano para construir uma sociedade harmoniosa de baixo para cima, começando com o indivíduo e irradiando para a família, e finalmente transformando o Estado. As ideias de Confúcio não foram escritas por ele em um único grande livro. Elas foram preservadas e transmitidas através de uma coleção de textos que se tornaram o cânone de uma civilização. O mais famoso e central é, sem dúvida, os Analectos, uma compilação de diálogos, aforismos e anedotas registradas por seus discípulos. Ler os Analectos é como ouvir fragmentos de conversas com o mestre, pequenas pílulas de sabedoria sobre governança, ética e a vida cotidiana. Mais tarde, durante a dinastia Song, cerca de 1500 anos depois de Confúcio, o grande filósofo Zhu Xi selecionou 4 textos como a introdução perfeita ao pensamento confucionista. Eles ficaram conhecidos como os 4 livros: os Analectos, o Grande Ensinamento, a Doutrina do Meio e o Mêncio. Esses 4 livros eram apenas o portão de entrada para um universo ainda maior, os 5 clássicos. Estes eram os textos antigos que o próprio Confúcio estudou, editou e reverenciou. O clássico da poesia, o clássico dos documentos, o clássico dos ritos, o famoso I Ching e os Anais da Primavera e Outono. Juntos, esses textos formaram a base do currículo educacional da China por quase 2000 anos. Dentro dessa vasta tradição, após a morte de Confúcio, surgiram debates fascinantes. Os 2 intérpretes mais importantes de seu legado foram Mêncio e Xunzi, e eles discordavam em um ponto fundamental: a natureza humana. Mêncio, que viveu cerca de 100 anos depois de Confúcio, era um otimista. Ele argumentava que a natureza humana é inerentemente boa. Todos nós, dizia ele, nascemos com os 4 brotos da virtude: o sentimento de compaixão, de vergonha, de cortesia e de certo e errado. Ele usava uma famosa parábola. Se qualquer um de nós visse uma criança prestes a cair em um poço, sentiríamos um alarme e uma compaixão imediatamente. Não pensaríamos em recompensa ou reputação, simplesmente agiríamos por um impulso inato de bondade. Para Mêncio, a educação não cria a virtude, ela a nutre, como um bom jardineiro cuida desses preciosos brotos para que floresçam. Xunzi, por outro lado, era mais pessimista, ou talvez mais realista. Ele olhou para o caos do mundo e concluiu: a natureza humana é má, ou, mais precisamente, tende ao egoísmo e à desordem. Nós nascemos com desejos e inveja que, se não forem controlados, levam ao conflito. Para Xunzi, a bondade não é inata, ela é adquirida. A moralidade é um produto artificial criado pelos sábios do passado para nos salvar de nós mesmos. Ele usava a metáfora da madeira torta. Por si só, ela nunca ficará reta. Ela precisa ser pressionada, vaporizada e forçada contra uma forma para se endireitar. Para Xunzi, o Li, a educação e os rituais são essa forma que corrige nossa natureza torta e nos torna seres morais. Essa tensão entre a visão de Mêncio e Xunzi, natureza boa versus natureza má, moldou o confucionismo por séculos. Mas note o que eles têm em comum. Ambos acreditavam apaixonadamente na perfectibilidade humana através do esforço e da educação. Para ambos, a salvação não vinha de um Deus, mas do trabalho diligente sobre o próprio caráter. O confucionismo não surgiu em um vácuo, ele teve que competir e dialogar com outras grandes escolas de pensamento na China. Para entendê-lo plenamente, precisamos conhecer seus vizinhos filosóficos. Seu principal contraponto poético foi o taoísmo. Se o confucionismo é sobre a ordem social, deveres e estrutura, o taoísmo é sobre a harmonia com a natureza, a espontaneidade e a liberdade individual. O confuciano é o arquiteto cuidadoso que projeta a cidade perfeita. O taoísta é o jardineiro que deixa as plantas crescerem de acordo com sua própria natureza, intervindo o mínimo possível. O confucionismo busca o Tao, entendido como caminho, através da ética e dos rituais. O taoísmo busca o Tao como a forma misteriosa e fluida do próprio universo. E a melhor forma de segui-lo é através do Wu Wei, a não ação, ou a ação sem esforço,
como a água que contorna os obstáculos sem lutar. Eles representam duas faces da alma chinesa, a social e a natural, a clássica e a romântica. Seu rival mais duro foi o legalismo. Os legalistas riam da ideia confucionista de governar pela virtude. Para eles que partilhavam da visão de Xunzi sobre a natureza egoísta do homem, a única forma de governar era através de leis claras, impessoais e, acima de tudo, com punições extremamente severas para a menor infração. Para os legalistas, confiar na moralidade de um governante era um risco tolo. A força do Estado residia em seu poder de punir, não em seu caráter. Esse confronto não foi apenas teórico. Quando a brutal dinastia Qin unificou a China em 221 antes da Era Comum, eles adotaram o legalismo como filosofia oficial, queimaram os textos confucionistas e perseguiram seus estudiosos. Foi um choque de visões de mundo. A ordem pela virtude contra a ordem pelo medo. E finalmente houve o budismo, que chegou na Índia séculos depois. O budismo trouxe um conjunto de ideias completamente novo para a China. Enquanto o confucionismo era profundamente desse mundo, focado na família, na sociedade, no governo, o budismo falava de sofrimento, karma, reencarnação e da busca pela iluminação para escapar do ciclo da vida e da morte. O ideal confucionista era o cidadão engajado. O ideal budista era muitas vezes um monge que renunciava ao mundo. Essa nova filosofia representou um grande desafio metafísico para o confucionismo, o que séculos mais tarde levou ao surgimento do neoconfucionismo, um movimento que tentou integrar a ética social confucionista com uma cosmologia e uma psicologia mais sofisticadas, em parte para responder às profundas questões levantadas pelos budistas. As ideias de Confúcio, temperadas por esses debates e interações, não ficaram confinadas à China. Elas embarcaram em uma jornada por todo o leste asiático, transformando cada cultura que tocavam. Na China, o confucionismo se tornou a ideologia oficial do Estado durante a poderosa dinastia Han. Por quase 2 milênios, o conhecimento dos clássicos confucianos foi a chave para o poder e o prestígio. Foi criado o sistema de exames imperiais, uma invenção revolucionária. Em teoria, qualquer homem, por mais humilde que fosse sua origem, poderia se tornar um alto funcionário do governo se dedicasse aos estudos e passasse nos rigorosos exames. Isso criou uma classe de estudiosos oficiais que governavam um vasto império chinês, unindo-o não apenas pela força militar, mas por uma ética e uma cultura compartilhadas. Na Coreia, o confucionismo, especialmente sua forma neoconfucionista, foi adotado com um fervor ainda maior durante a dinastia Joseon. Os valores confucionistas de hierarquia, lealdade e especialmente piedade filial se enraizaram tão profundamente que alguns dizem que a Coreia se tornou mais confucionista do que a própria China. As belas academias neoconfucionistas, ou Siwon, que hoje são patrimônio da Unesco, atestam a dedicação coreana ao aprendizado e à virtude confucionista. No Japão, o confucionismo foi adotado para se adequar a uma sociedade governada por uma classe guerreira. Durante o período Tokugawa, o shogunato usou a ética confucionista para criar uma sociedade hierárquica e estável. Os conceitos de lealdade, dever e autodisciplina se fundiram com a tradição marcial para formar o famoso código do samurai, o Bushido. A ênfase na educação também floresceu, resultando em uma das taxas de alfabetização mais altas do mundo pré-moderno. Mas a história do confucionismo não é apenas uma marcha triunfal. No século XX, ele enfrentou suas maiores crises. Com a chegada das potências ocidentais, a China e seus vizinhos entraram em um período de humilhação e crise de identidade. Muitos intelectuais modernos, durante o movimento de 4 de maio na China, culparam o confucionismo por tudo o que estava de errado. Eles o viam como uma filosofia feudal que promovia a obediência cega, a hierarquia rígida, a supervisão do indivíduo e a subjugação das mulheres. Para eles, o confucionismo era um obstáculo que deveria ser destruído para que a China pudesse abraçar a ciência e a democracia do Ocidente. Essa crítica atingiu seu auge durante a Revolução Cultural do Mao Zedong, quando Confúcio foi denunciado como o inimigo número 1 do povo, e templos e textos foram destruídos em uma tentativa de apagar o passado. Parecia o fim.
mas as ideias são mais resilientes do que as estátuas. Nas últimas décadas, testemunhamos um renascimento espetacular do confucionismo. E por que isso está acontecendo? Porque em meio à rápida modernização e globalização, muitos no leste asiático estão buscando em suas próprias tradições um senso de identidade e um compasso moral. O governo chinês, por exemplo, começou a promover ativamente o confucionismo. A retórica oficial fala em construir uma sociedade harmoniosa, um conceito diretamente retirado do pensamento confucionista. Foram criados os Institutos Confúcio em todo o mundo para promover a língua e a cultura chinesa. Hoje, o confucionismo não é uma doutrina monolítica, mas uma conversa global, cheia de debates e tensões. É criticado por seu potencial autoritário e conformista, mas elogiado por sua ênfase na ética, na educação e na responsabilidade social. É visto como a fonte do milagre econômico do leste asiático, por instilar uma forte ética de trabalho e respeito pela educação, mas também como um possível obstáculo à inovação e à criatividade individual se interpretado de forma rígida. Então, tentando responder ao título desse vídeo, o que é o confucionismo? Talvez uma resposta seja que ele é um projeto de 2.500 anos para a engenharia da alma humana. É uma aposta radical na ideia de que a ordem social duradoura não vem de cima, imposta por leis, mas de dentro, cultivada pelo caráter. É um guia para navegar nas complexas relações humanas, começando com um simples princípio. Seja uma boa pessoa, cuide da sua família, honre seus deveres, estude diligentemente, busque a harmonia e, através de seu próprio exemplo, você pode, silenciosamente, mudar o mundo. O taoísmo, juntamente com o confucionismo e o budismo, constitui um dos pilares da espiritualidade e do pensamento chinês. Enquanto o confucionismo se concentra na ordem social e o budismo na libertação do sofrimento, o taoísmo oferece uma abordagem singular, a busca pela harmonia com o Tao, o caminho ou a força primordial que governa todo o universo. É menos sobre uma religião no sentido ocidental do termo e mais uma filosofia de vida. O taoísmo é um convite para o fluxo natural da existência, para a simplicidade e para a aceitação da impermanência. As raízes do taoísmo perdem-se na antiguidade chinesa, mas sua sistematização é tradicionalmente atribuída a Laozi, uma figura lendária que, segundo a tradição, teria vivido no século VI antes da Era Comum, contemporâneo de Confúcio. Pouco se sabe com certeza sobre a sua vida. Muitos historiadores questionam a sua existência, sugerindo que Laozi possa ser um espírito. Independentemente de sua historicidade, a sua influência é inegável, pois a ele é atribuída a autoria do Tao Te Ching, o clássico do caminho e da virtude, o texto fundamental do taoísmo. Conta a lenda que Laozi, desiludido com a corrupção da corte e o declínio da dinastia Zhou, decidiu deixar a China montado num búfalo. Ao chegar à fronteira ocidental, um guarda pediu-lhe que antes de partir para o desconhecido, registrasse sua sabedoria. Laozi teria então escrito os 81 poemas do Tao Te Ching num único dia, legando à humanidade uma obra de profundidade filosófica e beleza poética inigualáveis. O texto é conhecido por seu estilo aforístico, enigmático e paradoxal, que desafia a lógica linear e encoraja uma compreensão intuitiva. Outro pilar do taoísmo filosófico é o Zhuangzi, um texto que recebe o nome do seu autor, que viveu no século IV antes da Era Comum. Ao contrário do Tao Te Ching, que é mais conciso e místico, o Zhuangzi é uma obra mais longa e acessível, composta por parábolas, anedotas e diálogos que exploram temas como a liberdade, a transformação, a relatividade e a natureza do conhecimento. A sua escrita, muitas vezes irônica e divertida, destina-se a libertar o leitor dos dogmas e das convenções sociais, convidando-o a ver o mundo de uma perspectiva mais ampla. O taoísmo não se baseia num conjunto de dogmas ou numa divindade pessoal, mas sim na compreensão do Tao,
A palavra Tao é, por definição, indescritível e inefável, assim como o Tao Te Ching afirma logo no seu primeiro verso: o Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno. O Tao é a origem e a fonte de toda a existência, o princípio subjacente que dá forma e movimento a todas as coisas, sem ter ele próprio forma ou intenção. É o vazio primordial do qual tudo emerge e para qual tudo regressa. Viver de acordo com o Tao é viver em harmonia com a ordem natural do universo. A este princípio fundamental está intimamente ligado o conceito de De, traduzido como virtude ou poder. O De é a manifestação do Tao em um ser ou numa coisa específica. É a essência intrínseca que um ser possui ao estar alinhado com o fluxo natural do Tao. A prática taoísta visa cultivar e expressar este De, não através de regras morais rígidas, mas através de uma vida autêntica e espontânea. Um dos conceitos mais centrais e fascinantes do taoísmo é o Wu Wei, muitas vezes traduzido como não ação, ação sem esforço ou ação natural. No entanto, o Wu Wei não significa inércia ou preguiça. Pelo contrário, trata-se de agir sem forçar, sem ir contra a corrente da natureza. É a arte de deixar que as coisas sigam seu curso, de agir espontaneamente no momento certo, tal como a água que flui em torno de uma rocha sem tentar forçá-la a mover-se. O Wu Wei é a chave para a eficácia e a liberdade, pois a resistência cria conflito e desperdiça energia, enquanto o fluir natural permite alcançar os objetivos com a máxima eficiência e o mínimo de esforço. Outro conceito essencial é o Pu, o bloco não esculpido. Simboliza o estado de simplicidade e pureza original, antes de ser corrompido pela educação, pelas convenções sociais e pelas ambições artificiais. O Pu representa a nossa natureza intrínseca e não adulterada, o potencial puro que reside em cada um de nós. A busca pelo Pu é um retorno à inocência e à espontaneidade, um desaprender de tudo o que nos foi imposto para redescobrir a nossa verdadeira essência. A famosa representação do Yin e Yang também tem suas raízes na filosofia chinesa e é fundamental para o taoísmo. Simboliza a dualidade e a interdependência de todas as forças do universo. O Yin representa o feminino, a escuridão, o frio, o passivo, enquanto o Yang representa o masculino, a luz, o calor, o ativo. Não são forças opostas, mas sim complementares e inseparáveis. A linha curva no centro do símbolo mostra que uma força flui para a outra, e o pequeno ponto da cor oposta em cada lado indica que cada força contém a semente da outra. Essa interdependência é a base do equilíbrio universal, e o taoísta procura manter este equilíbrio em todos os aspectos de sua vida. É importante fazer uma distinção entre o taoísmo filosófico, que se foca nos ensinamentos do Tao Te Ching e do Zhuangzi como uma forma de vida, e o taoísmo religioso, que se desenvolveu ao longo dos séculos e incorpora rituais, práticas e um vasto panteão. A transição do taoísmo filosófico para o religioso começou por volta do século II da Era Comum, com o surgimento da Escola dos Mestres Celestes. Essa escola foi fundada por Zhang Daoling, que, segundo a tradição, teria recebido revelações de Laozi divinizado, agora venerado como o Lorde Celestial do Tao. Essa instituição estabeleceu uma hierarquia sacerdotal, templos e rituais para a cura, a exorcisão de demônios e a busca pela imortalidade. Ao longo da história, o taoísmo religioso ramificou-se em várias escolas e seitas, cada um com suas próprias crenças e práticas. A Escola da Pureza Suprema e a Escola do Tesouro Luminoso desenvolveram complexos rituais e uma cosmologia sofisticada, enquanto a Escola da Realidade Total no século XII procurou unificar o taoísmo com elementos do confucionismo e do budismo. A ênfase na prática interna, como a meditação e da alquimia interna, tornou-se central para a busca da longevidade e da imortalidade espiritual.
O objetivo principal do taoísmo não é a vida após a morte, mas sim a longevidade e a harmonia nesta vida, através da nutrição das 3 joias da existência: Jing, essência; Qi, energia vital; e Shen, espírito. A meditação é uma prática fundamental para acalmar a mente, concentrar a energia e alcançar a clareza. Existem várias formas, desde a simples, sentar-se em esquecimento, onde se procura esvaziar a mente de pensamentos, até práticas mais complexas que envolvem a visualização e a circulação da energia Qi no corpo. O Neidan, ou alquimia interna, é um sistema de práticas que visa transformar as energias do corpo para alcançar a longevidade e a imortalidade espiritual, através de exercícios respiratórios, posturas e visualizações. As artes marciais chinesas, como o Tai Chi Chuan e o Qigong, estão profundamente enraizadas nos princípios taoístas. O Tai Chi, por exemplo, é uma meditação em movimento que imita os princípios do Yin e Yang, combinando suavidade e firmeza, fluidez com o enraizamento. O Qigong, que significa cultivo da energia vital, consiste num conjunto de movimentos e exercícios respiratórios concebidos para fortalecer o Qi e promover a saúde. A influência do taoísmo na cultura chinesa é omnipresente. A medicina tradicional chinesa, com a sua compreensão dos meridianos, do Qi e da importância do equilíbrio entre o Yin e Yang, é inseparável do pensamento taoísta. O taoísmo também moldou a arte, a literatura e a filosofia. Os pintores taoístas procuravam capturar a essência da paisagem natural, não a sua representação literal. As suas pinturas de montanhas cobertas de neblina e rios sinuosos refletem a busca do vazio, da simplicidade e da união com a natureza. A poesia taoísta celebra a vida no campo, a solidão e a liberdade da alma. O taoísmo também influenciou a caligrafia, a música e a culinária chinesa. A sua ética de moderação e simplicidade, a ênfase em ingredientes naturais e o respeito pela sazonalidade estão presentes na gastronomia tradicional. A arquitetura taoísta, com seus templos em harmonia com a paisagem natural e sua preferência por materiais simples e não refinados, reflete os mesmos princípios. Já a relação do taoísmo com o confucionismo, embora pareçam ser opostos, são na verdade complementares, tal como o Yin e Yang. Enquanto o confucionismo oferece as regras para a sociedade e a ordem, o taoísmo fornece o escape para a vida individual e a liberdade. A sociedade chinesa encontrou um equilíbrio entre a moralidade confucionista no domínio público e a espontaneidade taoísta na vida privada. A relação com o budismo é mais complexa, mas também de profunda influência mútua. Quando o budismo chegou à China, os conceitos budistas de vazio foram muitas vezes explicados usando a terminologia taoísta. O budismo Chan, conhecido como Zen no Japão, foi particularmente influenciado, adotando a sua ênfase na meditação, na intuição e na experiência direta da verdade, em vez de textos e rituais complexos. Hoje, o taoísmo continua a ser uma força viva na China e em muitas partes do mundo também. Embora a religião taoísta tenha diminuído em popularidade, os princípios filosóficos do taoísmo continuam a ressoar. A sua ênfase na simplicidade, na sustentabilidade, na saúde holística e na harmonia com a natureza é mais relevante do que nunca. No mundo agitado e estressante da era moderna, a filosofia taoísta oferece um caminho para a paz interior, para a aceitação e para a redescoberta da nossa natureza autêntica.